Modelo simples de propagação de vírus. X é a nossa variável que vai representar a percentagem de infectados. Ok? Infectados. O X, obviamente, varia entre 0 e 1. 0 não tem ninguém infectado e 1 toda a população infectada. Se X é a percentagem de infectados, 1 menos X é a percentagem de não infectados. Ok? De não infectados. Então, como a gente disse, né, o X varia entre 0 e 1. 0 ninguém está infectado, 1 toda a população está infectada. dx dt é a taxa de variação de infecção, né? Taxa de variação por unidade de tempo, né? dx delta x, dt delta t, o quanto que varia de infectados numa determinada unidade de tempo. Então é a taxa de variação de infecção, taxa de variação, tá? De infectados. Então, em que consiste o modelo mais simples possível de propagação de vírus? Que essa taxa de variação por unidade de tempo, né, a taxa de variação de infectados, ela é proporcional, alfa é a constante de proporcionalidade, de encontros da população infectada com a população não infectada. Esse é o nosso modelo mais simples possível. E é isso que nós vamos resolver. Esta é a equação diferencial. Com a seguinte condição inicial, né? Que o x em t igual a 0 é x0. x0, então, é quantos infectados, ou a percentual de infectados que tem da população no instante t igual a 0. Então, nós vamos resolver essa equação diferencial. Como é que a gente resolve essa equação diferencial? Eu vou pôr o dt para cá, o 1x, 1 menos x para cá, e integrar dos dois lados. Né? Forma básica de resolver uma equação diferencial. X, 1 menos x, e aqui alfa dt. Certo? Vou integrar dos dois lados, do início até o fim. Integrar do início até o fim. Tá certo? Esse lado da integral aqui ele é muito simples de resolver. A integral de dt é t, então fica alfa t, porque eu vou considerar que o t inicial é t0, t0 é igual a 0, né? Então isso aqui é alfa t. E essa parte dessa integral aqui, né, nós vamos fazer ela por frações parciais. 1 sobre x, 1 menos x, é igual a a sobre x mais b 1 menos x. Então, a soma de duas frações parciais. A gente, então, resolve isso aqui pelo mínimo múltiplo comum, que é x, 1 menos x. Fica a vezes 1 menos x, fica a menos ax, e bx mais bx. Ora, essa parte de cima aqui, o numerador, tem que ser igual a 1. Então, obviamente, implica em que? Isso aqui implica que a é igual a 1, e menos A mais B igual a 0. O que quer dizer que A é igual a B, que é igual a 1. Perfeito? Então, toda essa fração parcial aqui, ela é igual, né, a 1 sobre x mais 1 sobre 1 menos x. Então, vamos resolver essa nossa integral. Né? A integral de dx, x1 menos x, passa a ser a integral de dx sobre x, mais a integral de dx sobre 1 menos x. Certo? Do início até o fim. Do início até o fim. Então, o resultado dessa integral é o logaritmo. Né? ln de x menos, por causa desse menos aqui, né, é ln de 1 menos x. De 0, do estado inicial até o estado final. Né? Então, como é que fica isso aqui? Fica log de x menos log de x0, essa primeira, menos, por causa do menos aqui, log de 1 menos x, menos com menos dá mais, log de 1 menos x0. Usando as propriedades do log, né, isso fica aqui log, né, de
x 1 menos x, 1 menos x0 sobre x0. Certo? Tudo isso aqui é igual a quem? É igual a isso aqui, ó. Alfa t. Então, o que nós temos aqui, então? Que é x, 1 menos x, 1 menos x0 sobre x0 é igual a exponencial de alfa t. Tá? Perfeito? Então, continuando aqui, x 1 menos x é igual a x0, 1 menos x0, exponencial de alfa t. Vou chamar isso aqui de A, só para ficar mais fácil a gente fazer as operações. X 1 menos x é igual a A, é alfa t. Certo? Passar para o outro lado. Acho que está dando para ver aí, né? Então, nós temos que x 1 menos x igual a é alfa t, onde A é x0, 1 menos x0. Certo? Então, você tem que x é igual a 1 menos x, A é alfa t, que é igual, então, a alfa t, menos x, A é alfa t. Passo o x para cá, fica x, 1 mais A é alfa t, é igual a A é alfa t. Você tem que x, então, é A é alfa t, dividido por 1 mais A é alfa t. Perfeito? Dividir por A é alfa t, embaixo e em cima, você vai ter, então, aqui 1 sobre A é menos alfa t mais 1. Ora, se A é x0, 1 menos x0, isso implica que 1 sobre A é 1 menos x0 sobre x0. Então, o que nós temos? Que x é igual a 1 sobre 1 menos x0 sobre x0, que multiplica E menos alfa t mais 1. Multiplica por x0 aqui, você tem então que x é igual a x0, 1 menos x0, E elevado a menos alfa t mais c0. Certo? Essa expressão, então, né, é a expressão final de como que o x, o número de infectados, aumenta com o decorrer do tempo. Né? Essa expressão aqui, se você fizer a curva, né, aqui o tempo e aqui o x, o máximo aqui x igual a 1, nós vamos ter uma curva desse tipo assim, ó, que é o resultado dessa. Em tempos infinitos, todo mundo fica infectado, né? Nesse tempo característico aqui, 50% está infectado. Né? A taxa de variação, né, dx dt é você derivar essa expressão. Ao você derivar essa expressão, fica x0 sobre o quadrado daqui de baixo, 1 menos x0 é elevado a menos alfa t mais x0 ao quadrado, vezes menos, vezes a derivada de dentro. Esse menos aqui fica mais. Com alfa t, então fica alfa, que multiplica 1 menos x0, é elevado a menos alfa t. Certo? Essa taxa de variação, tempo, e aqui dx dt, que é a taxa de variação, ela dá uma expressão com essa cara aqui, ó. Isso aqui tende a zero aqui no infinito. Ou seja, nesse tempo característico, quando metade da população está infectada, é o pico de taxa de variação, de quanto que foi infectado por pessoa. E esse pico aqui, esse máximo, ele é maior quanto maior for o alfa.
Então, quanto menor for o alfa, a gente diminui esse pico e alarga isso. Então, é isso que é achatar a curva de taxa de variação. Você, então, diminui a proporção de infecção que tem. O contato entre infectado e não infectado, você diminui. Diminuindo, isolando as pessoas. Né? Ao isolar as pessoas, você então faz com que essa curva aqui ela é achatada e o número de infectados em um determinado instante do tempo diminui e você não sobrecarrega os hospitais. Né? Todos serão, dentro desse modelo simplificado, não há cura. Né? Todos são infectados e não há morte também, todos são infectados. Né? Por isso que chamam um modelo simples. Mas dá para você ter uma noção, né, de como é que é a variação no decorrer do tempo. Você vê que no início é um crescimento exponencial. Né? Espero que a gente tenha esclarecido num modelo bem simples, usando só conhecimento de cálculo 1, né, como é que foi esse modelo simples de variação de propagação de vírus. Ok, até.